Quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós estamos já desde a semana passada estudando o livro do Apocalipse. Vimos uma introdução geral. Hoje nós vamos ver quem é que está por trás do livro, quem é que nos envia essa mensagem. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, mas vamos nos ater especificamente do 4 ao 8. Mas eu quero ler desde o início, tá bom? Apocalipse 1, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Vamos ler juntos o 8, todos? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Curve sua fronte, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Pai Santo, Pai Eterno, nós estamos diante de Ti, diante do Senhor. E é bom estarmos aqui, é bom estarmos no templo, é bom termos também pessoas conosco, online, simultaneamente, orando ao Senhor nesse momento e clamando juntamente conosco a Tua bênção, a bênção sobre a meditação na Tua palavra. É nesse momento, ó Deus, que nós encontramos a Tua vontade para as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Isso vem de Ti, desse próprio encontro com o Senhor. Que a Tua graça se manifeste de forma poderosa em nossos corações. E os nossos corações sejam consolados, sejam abençoados por Ti, de forma a de fato conhecermos o Senhor e o nosso coração descansar em Ti. Nos ajude, ó Pai, nas lutas, nas tribulações, nas tristezas, nas coisas que fogem do nosso controle, mas que o Senhor nos dê hoje a percepção de que tudo está debaixo do Teu controle. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, como nós vimos na semana passada,
há um certo distanciamento da Igreja de Cristo do livro do Apocalipse. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele aponta pelo menos 2 motivos para isso. Um nós vimos especificamente na semana passada, que é o fato de as pessoas acharem que o Apocalipse é um livro só para experts. É um livro fechado, que contém os mistérios de Deus que não estão acessíveis aos seres humanos. Isso não é verdade. Nós vimos isso na semana passada, que o Apocalipse significa o desvendar, ou seja, o rasgar do véu que encobre aquilo que precisa ser revelado. E, ao contrário disso, as pessoas se afastam do livro por achar que ele não é acessível a essas pessoas. Mas no capítulo 22, no versículo 10, diz que nós não podemos nos fechar às palavras ou às profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Há um autor que diz o seguinte sobre esse aspecto: a maioria das pessoas hoje em dia diz que o livro do Apocalipse é um livro fechado, literalmente, por isso elas nunca o leem, ou têm medo, ou pensam que não conseguirão entendê-lo. Isso é uma infelicidade, diz esse autor. Porque de todos os livros da Bíblia, o Apocalipse é o que tem a visão panorâmica da história e do controle máximo de Deus sobre essa história. O segundo motivo que o pastor Hernandes cita para esse afastamento, e isso tem muito a ver com o tempo de pandemia, tem muito a ver conosco, né? Apesar do comentário que ele escreveu ser já de anos passados, é a ideia, queridos, de que o Apocalipse é um livro do caos, é um livro da tragédia. Tanto é que quando acontece um problema, uma pandemia, ou uma praga de gafanhotos, ou uma situação de tragédia generalizada, as pessoas dizem o quê? Ah, é um fato apocalíptico. Não é? Então, essa ideia que impera sobre essa visão inicial do livro é uma ideia de que esse livro é sinônimo de tragédia. De repente você olha lá um ser que tem 7 chifres, que tem pés como de bronze. É estranho você olhar e pensar sobre esse ser, ainda mais quando ele está associado a Jesus. De repente você olha um dragão, que é uma coisa terrível, que tem funcionários ao seu serviço, e esse dragão realmente expressa o domínio ou a vontade de Satanás no mundo. Aí você fala, nossa, que coisa trágica. Mas, igualmente, com o primeiro motivo, nada mais longe da verdade. O Apocalipse é a história da vitória de Cristo na história. O Apocalipse não é um livro de tragédias, é um livro aberto em que Deus revela à sua igreja a vitória do Cordeiro de Deus sobre o dragão. Então, é um livro cheio de estímulo para lermos, no sentido de que isso vai trazer paz, vai trazer consolo, vai trazer alegria, vai trazer a aproximação daquele que é o autor da revelação que foi dada a João. João escreveu, mas a revelação é de Jesus, do Filho de Deus. E nesse texto que nós lemos, ele fala quem é esse Jesus, quem é o Deus que revelou e como nós podemos conhecê-lo, até para a gente poder se situar e a gente saber que tudo o que vem por aí, na nossa meditação do Apocalipse, tem uma fonte. E a fonte é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que voluntariamente se revelou a nós por intermédio de um irmão nosso, que estava justamente no meio de uma perseguição, no meio de uma prisão, num isolamento, numa situação de total
tristeza e afastamento do seu convívio, mas Jesus se revelou para esse homem. E ele disse para João: escreve, porque eu quero que lá na frente o Guilherme leia, eu quero que a Isabela leia, eu quero que Leôncio seja confortado com essas palavras. Essa, João, é a história da humanidade. Escreva, porque servos meus, amigos meus, precisarão ler isso num determinado dado tempo, período, para que os seus corações sejam consolados. O Apocalipse foi escrito para revelar o Pai. O Apocalipse foi escrito para nos mostrar quem é o Filho. O Apocalipse, como nós lemos aqui, é o livro da parte dos 7 Espíritos de Deus, que é uma forma figurada de apresentar o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, de forma plena, perfeita. Por isso os 7 Espíritos. Então nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, conhecemos o Espírito Santo, quando lemos o livro do Apocalipse. Jesus veio ao mundo para revelar Deus. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Mas agora, no livro do Apocalipse, Deus, por intermédio de um anjo, se revela a João para mostrar quem é o Filho. Deus está revelando o Filho a mim e a você. E não há coisa melhor, Ellen, do que nós conhecermos a Jesus. Não há coisa melhor do que nós estarmos diante daquele que tem o controle de todas as coisas. O livro nos foi dado para que conheçamos o noivo da igreja, que o Pai revelou. A igreja, como noiva de Cristo, vai conhecer aqui, não um Cristo crucificado, mas um Cristo glorificado. Outros livros da Bíblia nos apresentam Jesus no transcurso da sua obra salvadora. E de fato apresentam o servo sofredor como Isaías. Mas aqui, o que o Pai nos revela é um Cristo glorioso. E aí eu quero citar aqui novamente nosso querido pregador, Reverendo Hernandes, quando ele diz o seguinte: ao conhecermos o Cristo glorioso, ele diz: seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como chama de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca. A sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca por atordoante sede, mas é voz como de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. João escreveu o Apocalipse para estarmos preparados, para conhecer a Cristo e nos prepararmos para a sua volta. Também nós lemos aqui no versículo 7, falando que o Senhor Jesus vem, e o Apocalipse nos mostra, sim, nós vamos ver isso à medida em que meditamos, que ele fala sobre a volta de Jesus. E Deus quis que o mesmo João, que escreveu o Evangelho, para que eu e você pudéssemos crer em Cristo Jesus, o mesmo João que escreveu as cartas, para que eu e você tivéssemos certeza da nossa salvação, ele agora revela o Jesus Cristo glorificado, para que eu e você, a sua igreja, estejamos preparados para a sua volta. Então, queridos, o objetivo hoje de nós meditarmos nesse texto, do versículo 4 ao versículo 8, é nós pensarmos sobre como podemos conhecer aquele que se revela a nós no livro do Apocalipse. Ele fala da identidade do Pai e fala da identidade do Filho. E nós vemos logo no início
no versículo 4, quando João diz às 7 igrejas, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele está falando da identidade do Pai que revela o Filho. Está falando de um aspecto de Deus que nós precisamos conhecer e lembrar sempre. A eternidade de Deus. O Deus que se revelou a nós no Apocalipse é um Deus eterno. Mas o que significa para nós sabermos que Deus é eterno? Saber que oramos a um Deus eterno é saber que o Deus que se revela a nós nesse livro é o Deus que esteve presente em todo o passado, antes do passado existir. E é um Deus que já está presente no futuro. O futuro é um mistério para nós. A gente estuda, a gente quer se formar, a gente quer um emprego, a gente quer casar, a gente quer constituir família, a gente não sabe como vai ser. Tem gente que hoje tem medo de constituir família, tem medo de ter filhos, porque não sabe se vai dar conta. Tem medo de lidar com a vida por causa do futuro. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: aquele que é, que era e que há de vir, já está no futuro, e ele já sabe o que aconteceu lá. O futuro para ele já é passado, porque ele conhece, ele sabe. E é esse Deus que se revela, e que revela o seu Filho para nós. Nós não podemos pensar no futuro, queridos, como um fator de ansiedade para Deus. Deus não se surpreende com as pandemias. Deus não se surpreende com a frieza do coração do seu povo. Deus não se surpreende com uma igreja vazia ou se impressiona com uma igreja cheia. Ele tem tudo na sua história, tem tudo nas suas mãos. E o Senhor sabe como dirigir as nossas vidas. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Deus que revelou a Jesus é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Ele tem tudo na sua história, nas suas mãos. Ele tem toda a história em suas santas mãos. Um outro aspecto da identidade do Pai é o seu aspecto trinitário. Ou seja, o Deus que se revela é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos isso aqui no texto, quando nós vimos o Espírito Santo de Deus, aqui no versículo 4, falando dos 7 Espíritos. O Pai falando no versículo 4 e no versículo 8, quando diz: assim diz o Senhor, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E revela o Filho, a partir do versículo 8, da parte de Jesus Cristo, e aí especifica quem é Jesus. Por que é importante sabermos que o Deus que se revela a nós é um Deus trino? Porque ele se revela para a igreja, e a igreja é uma comunidade, e a comunidade existe desde a eternidade. Deus é uma comunidade, e quer que nós vivamos em comunidade. O consolo do Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, se dá no ambiente da relação da Trindade entre si e da Trindade conosco e da igreja entre si. Nós não podemos prescindir, meus irmãos, não podemos abrir mão do convívio, de estarmos juntos na presença do Senhor e na presença uns dos outros. Toda a mensagem do Apocalipse é dada pela Trindade, pelos 7 Espíritos de Deus, nessa simbolização do Espírito Santo, pelo Filho, e por aquele que era, que é e que há de vir. Nós somos convidados a vivermos juntos, em unidade, porque assim o Senhor se revelou a nós como um Deus trino. Mas o texto também nos fala que esse Deus Pai é todo-poderoso. Não há nada que fuja do seu controle.
E em várias ocasiões aparece essa expressão, o Todo-Poderoso. Ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. Só que 9 dessas 12 aparecem no Apocalipse. Parece que realmente, dona Ana, o Apocalipse está querendo mostrar para a gente que Deus pode todas as coisas. Que nada foge do seu controle. Que Ele tem todo o domínio e o controle em suas santas mãos. Aparece no capítulo 4, no capítulo 11, no capítulo 15, 16, 19, 21. E aqui, quando nós lemos no versículo 8. Nós precisamos lembrar que Deus, Ele tem nas suas santas mãos toda a vida e todo o controle da história. Até o inferno, Deus tem as chaves. Não há nada que fuja do controle do Senhor. O diabo que nos assedia, as tentações que nos sobrevêm, estão também debaixo do controle do Senhor. Nós não sabemos, muitas vezes, em que circunstâncias nós podemos aprender ou lidar com as situações das quais somos vítimas ou até mesmo agentes por causa da tentação e do inimigo. Mas nós precisamos saber que Deus, que se revelou a nós, para nós conhecermos, é um Deus todo-poderoso. Ele é todo suficiente. A confissão de fé nos mostra isso, de Westminster, que nós estudamos aqui na escola dominical. Que Deus é o único que é a origem de todo o poder e de todo o ser. Ela nos mostra que dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo o que ele quiser. Esse é o Deus que se revela a nós. Esse Deus, como nós vimos aqui, é também o Deus que tem o início, o meio e o fim da história em suas santas mãos. Essa é a identidade do Pai. E o texto nos revela, queridos irmãos e irmãs, a partir do versículo 5, também a identidade de Jesus Cristo. E quando nós conhecemos a Jesus, quando nós vemos quem é o Jesus que se revela a João, o Jesus que o Pai revela ao seu servo, nós também somos confortados e guardados pelo Senhor. Diz aqui o versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Quando o livro do Apocalipse aqui nos revela a Jesus, ele nos revela quem ele é, nos revela o que ele fez por nós e nos revela como nós devemos responder a isso. Jesus Cristo é a fiel testemunha e esse livro vem da parte dele. E essa é a ideia de podermos lembrar que Jesus Cristo veio ao mundo para que testemunhasse a boa notícia de que o Senhor é o nosso Salvador e de que Ele tem essa salvação a ser dada a todo aquele que crê. O Senhor Jesus veio ao mundo para cumprir essa boa nova. Ele é a fiel testemunha da graça e da misericórdia de Deus. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, fala desse aspecto de Jesus como testemunha. Diz, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo veio para testemunhar o amor de Deus, a presença de Deus no coração humano. Ele não veio para revelar a si próprio,
mas ele veio para tornar Deus conhecido de todos nós. Jesus é a imagem do Deus invisível. A gente sempre fala de Deus, né? A gente sempre ouve as pessoas falando de Deus. Ah, eu também sou filho de Deus. Ah, Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus lhe pague, né? Quando ele não paga as dívidas, Deus lhe pague. Deus é bom, Deus é Pai. Mas quem é Deus? Como nós podemos conhecer o Senhor? Há uma testemunha que é fiel, que revela exatamente e cabalmente, prontamente, perfeitamente quem Jesus é, quem Deus é. É o seu Filho, a fiel testemunha. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Queridos, esse Jesus que se revelou a nós, é esse Jesus que quer contar para nós o que está acontecendo nos nossos dias, para que a sua igreja, que somos nós, seja consolada. Esse Jesus que revela quem Deus é, que quer que nós saibamos que Ele tem o controle da história, e Ele, no tempo eterno, dominou a serpente, dominou o dragão e venceu, para poder abrir o livro da história e desatar cada um dos seus 7 selos. Jesus, a fiel testemunha. Segundo, fala que Jesus é o primogênito dos mortos. Está aí no texto. Jesus, o primogênito dos mortos. O que significa isso? Hoje nós vivemos com a sombra da morte no nosso encalço. Nesse último ano de pandemia, o que a gente mais tem, ou os noticiários não passam um dia só sem fazer a contagem dos mortos. Nós chegamos a 400 mil mortes nesse último ano, só por causa da pandemia, segundo os veículos de imprensa. No nosso país, já estamos em quase 1 milhão de mortos no mundo. Mas a morte não é um problema para Jesus. Ele é o primeiro. Ele é o primogênito dentre os mortos. Significa que ele venceu a morte, significa que ele resolveu o problema da morte, para que a morte não seja um assombro para todos nós. Jesus, como primogênito entre os mortos, é aquele que morreu e fez a morte morrer com a sua ressurreição. E nos deu a graça de podermos nele enfrentarmos todas as situações de morte, porque existe a morte concreta, dessas que tratam as notícias, mas existem também as mortes simbólicas, as perdas, as dores, as angústias, os afastamentos, os isolamentos, os lutos. Ah, foi uma parte de mim junto com aquela pessoa. Em Cristo, o primogênito dentre os mortos, nós somos consolados, porque Jesus veio ao mundo para exercer vitória sobre a morte. O texto de Hebreus nos diz, capítulo 2, versículos 14 e 15, diz que ele veio para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos, porque o Senhor é o Senhor Jesus, que se revelou a nós, é o primogênito dentre os mortos. Não precisamos temer a morte. Terceiro, o texto nos fala que Jesus é o soberano dos reis da terra. Versículo 5 ainda nos diz que ele é o soberano pelos reis da terra, dos reis da terra. Significa que em Jesus está toda a glória, toda a majestade, todo o poder. Aí é fácil a gente poder pensar, quando a gente analisa o poder dado a seres humanos e imaginamos o poder de Cristo Jesus. É algo realmente impressionante nós vermos o quanto um poder político, um poder mundial se revela
e o quanto essas pessoas têm de projeção e de importância no contexto da história. Mas Jesus, ele é o soberano dos reis. É interessante que nesse período de pandemia, nós temos falado isso aqui nesse último ano, que mesmo os mais poderosos, se a gente for pensar, a primeira-ministra alemã, o presidente da França, o presidente dos Estados Unidos, os grandes poderosos da Europa, ou dos nossos países, da América Latina, o quanto que todos e toda a humanidade, vou citar também os países asiáticos, né? Toda a humanidade se dobra diante da realidade de um vírus, de um ser vivo, invisível aos olhos, de tão pequeno que é, mas que causa tanta tragédia. E todos os poderosos, com todas as suas forças, não puderam dominá-lo ainda até agora, para trazer a vida à normalidade como era antes do vírus acontecer. Veja o tamanho do poder, a grandeza do poder. Há pouco tempo tivemos a perda do príncipe de Gales, né? Faleceu não de Covid, mas de idade avançada. O quanto a gente vê esses poderes humanos, e se de um lado eles são muito importantes, imagino que uma audiência com a rainha da Inglaterra seja algo para a gente pregar na parede, né? Você conseguiu lá o agendamento, você foi lá, falou com a rainha, você prega na parede, deixa lá. Um dia eu fui falar com a rainha, né? O povo londrino, em épocas comuns, no dia do aniversário da rainha, que foi há poucos dias, eles têm o Big Lunch, né? Cada cidadão londrino paga um valor altíssimo lá, coisa de talvez uns R$300, para poder almoçar com a rainha. São, acho que, 400 pessoas que ficam lá em frente ao Palácio de Buckingham, elas pagam o almoço, não tem dinheiro público envolvido, e elas têm o privilégio de poderem sentar-se à mesa com a rainha, uma vez por ano, no dia do aniversário da rainha. Claro que agora não está tendo isso, né? Mas veja a importância, veja a grandeza de um rei terreno, longevo como é a rainha Elizabeth, mas veja quão limitados nós somos. Esses dias apareceu uma foto dela sentada lá na igreja, comparada com a foto do Philip de outro lado, e ela sozinha, e a gente vê a limitação humana ali presente. Uma hora nós estamos vivos, outra hora não estamos vivos. Não há um rei na terra que possa decidir um dia a mais na sua existência. Porque esse que se revelou a nós, por intermédio de João, é o soberano dos reis da terra. Ele pode dizer o dia de viver e o dia de morrer. Ele pode dizer a hora do vírus seguir e cumprir o seu propósito ou encerrar as suas atitudes por causa do controle humano. Somente um rei é que pode cuidar de nós. Essa doutrina, queridos irmãos, que emerge aqui desse título de Jesus, é uma das principais doutrinas do Novo Testamento. E o tema do livro do Apocalipse é focado principalmente na doutrina da soberania de Cristo Jesus. Principalmente nesse aspecto de que Jesus é o soberano dos reis da terra. Porque, dentre outras coisas, mostra o Apocalipse que na história da humanidade há um trono, e não é o trono da Inglaterra, não é o gabinete do Palácio Oval, é o trono do universo, e esse trono não está vazio. Tem um soberano que está sentado lá, que é o Senhor Jesus, que se revelou a mim e a você, para que fôssemos consolados em tempo de perseguição, em tempo de esfriamento espiritual, e em tempo de heresia, em tempo de ensinos que perturbam a paz da igreja. Quaisquer que sejam os problemas, queridos, precisamos lembrar que Jesus é o soberano dos reis da terra. Mas o texto também nos mostra aquilo que Jesus fez por nós.
Diz o versículo, ainda o versículo 5, no finalzinho, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus é apresentado como o libertador, ele é apresentado como aquele que morreu pelos nossos pecados e nos libertou do domínio do pecado. Nós podemos glorificar a Jesus por essa obra que ele fez por nós. Ele veio para isso. O que essa apresentação de Cristo nos ensina é a essência do Evangelho. O Evangelho, na mais pura centralidade, nos mostra que o nosso problema com relação ao pecado foi resolvido. Foi cabalmente resolvido por Deus. Nós não precisamos viver em função dos nossos pecados, porque eles nos aprisionam, e nós precisamos agir daquela forma, porque já erramos atrás, agora a gente precisa errar na frente. Não! Ele nos libertou pelo seu sangue, e nós podemos nos apropriar do perdão e abandonar o pecado. E não sofrer com as consequências do pecado que nós cometemos. Porque ele nos trouxe libertação. Nós somos livres por causa do sangue de Jesus. Eu fico pensando se há algo mais prático na nossa vida cristã do que a gente lembrar que nós não estamos mais presos às amarras do pecado. A pena é que a gente não vive dessa forma. Aquilo que Cristo fez por nós, e a libertação plena que ele nos trouxe pelo seu sangue, para que nós possamos viver libertos do domínio e da culpa do pecado. Na visão de João, no capítulo 7, quando João está diante de um grande coro, um dos anciãos vira-se para João e diz assim: esses que estão diante do trono, quem são e de onde vêm? Depois ele responde para João: estes que se vestem de vestiduras brancas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Que se vestem de vestiduras brancas, são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Nós só somos igreja de Cristo, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Jesus nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Veja que interessante que o verbo amar está no presente. Não está no passado, apenas no passado. Mas Jesus é aquele que nos ama, e por causa do seu amor, nos libertou do reino do pecado. E Jesus, meus irmãos, por último, ele criou um povo especial para glorificar o nome de Deus. Veja a resposta que nós podemos dar aqui no versículo 6. Ele nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Esse Jesus que é revelado no Apocalipse, criou esse povo que somos nós, e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Nós temos essa promessa de Cristo Jesus, dada por intermédio de João a nós, que nós não apenas somos amados do Senhor Jesus,
mas nós temos a tarefa sacerdotal de reinar com Cristo Jesus. Veja que tarefa importantíssima e impressionante Jesus deu a mim e a você, a de sermos constituídos reinos e sacerdotes. Quando o Leôncio coloca lá a cesta básica sobre a sua moto e vai lá entregar para as pessoas que estão com fome, é a igreja de Cristo que está exercendo o seu reinado e o seu sacerdote diante do mundo. Ela está reinando com Jesus. Quando nós nos ajoelhamos na igreja, não temos feito isso aqui mais, né, aqui no templo, mas quando estamos em comunidade, em oração, intercedendo pelo mundo, nós estamos reinando com Cristo. Nós estamos pegando esse governo de Cristo e exercendo por intermédio desse papel sacerdotal que Ele nos deu. Meus irmãos, Jesus nos ama e Ele nos constituiu para reinar com Ele, para dirigir o mundo com Ele. Nós somos chamados por Cristo Jesus para sermos reis, termos esse reino e esse sacerdote. Em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo nos fala: porventura não sabeis que os santos, que sois vós, hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Diz a palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 6. E o apóstolo Pedro também nos fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa ideia do reinado dos santos. Como que a igreja reina? Ela reina como sacerdote, de joelhos, intercedendo. O que o sacerdote faz? Apresenta o povo a Deus e apresenta Deus ao povo. Olha o papel da igreja. Somos chamados para reinar dessa forma, reinar de joelhos, reinar na intercessão, reinar na ação que o Senhor coloca para a sua igreja diante do mundo. E o livro do Apocalipse traz essa ideia desse reino e sacerdote de forma muito forte. No versículo 20, capítulo 20, versículo 6, ele fala: reinarão com ele os 1000 anos. Nós somos constituídos, queridos, reino e sacerdote por intermédio de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos encerrando, colocando o nosso coração diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo. Diante do Pai, que é todo poderoso, e que quis que nós fôssemos aproximados dele por intermédio de uma visão, de uma aparição que João recebeu em espírito e revelou para nós não apenas os atributos de Deus, a sua eternidade, a sua soberania, o seu aspecto trinitário, o seu controle sobre a história, o alfa e o ômega, mas que revelou também o seu Filho, a fiel testemunha, aquele que veio para mostrar o Pai, para que ninguém possa ficar alijado ou longe da presença de Deus, que veio para revelar o Filho, que é o primogênito dos mortos, que venceu a morte, para nós podermos também viver seguros de que nem a morte, nem a vida, nem nada pode nos afastar do amor de Deus. Que veio revelar o seu Filho como o soberano dos reis da terra, aquele que é o Todo-Poderoso, que está acima de qualquer reinado humano, para que ele recebesse de nós a glória, o louvor, para que nós pudéssemos nos colocar diante dele em adoração, e uma vez adorando a Jesus, nós reinemos com ele sobre a terra, julguemos com ele o mundo, como igreja de Cristo Jesus. Mas ele não nos revelou apenas isso,
O Senhor soberano, Deus trino, quis que nós conhecêssemos também o nosso tempo, conhecêssemos a história e fôssemos consolados como igreja de Cristo Jesus. Como é que está a sua vida? Como que está o seu coração diante do Deus a quem você ora, o Deus que você conhece? Nós estamos diante da ceia do Senhor, estamos diante da mensagem da boa nova do Evangelho, que Cristo Jesus veio ao mundo, derramou, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue em favor dos nossos pecados. E nós somos convidados a nos aproximar de Cristo Jesus. Quando nós ministramos a ceia, nós estamos diante da presença real desse Cristo que foi revelado no livro do Apocalipse. Do Deus eterno, que se faz presente. A gente não meditou nisso, né? Mas ele caminha no meio dos candeeiros, ele caminha no meio da igreja. E nós somos consolados com a sua presença. Fique de pé comigo na presença do Senhor. Curve sua fronte, feche seus olhos. Eu quero orar junto com você e orar por esse consolo, pelo cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Quem sabe algum desses atributos de Deus ou de Cristo possam estar em falta no seu coração. Quem sabe algum desses aspectos que revelam a presença de Deus e como ele se revela a nós, possa trazer hoje uma transformação real no seu coração, trazer consolo para você, trazer segurança, trazer destemor, confiança no meio dos perigos. Vamos orar ao Senhor, pedindo que essa bênção seja aplicada em nossos corações. Pai Santo, Pai Celeste, obrigado pela mensagem do Senhor, pela revelação da Tua palavra, pelo cuidado do Senhor, cuidado tamanho ao ponto de se revelar a nós. E do Senhor, Deus eterno, revelar o seu Filho amado, que veio mostrar-nos quem é o Deus Trino. Bendito seja o Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, pela tua igreja, que o Senhor console a tua igreja. Que o Senhor nos traga a convicção, ó Deus, de quem o Senhor é. Para que possamos lembrar o que o Senhor fez de nós. E como nós podemos caminhar em confiança, em alegria, em serviço, em ação de graças, em louvor, em devoção a Ti, ó Pai. E também, ó Deus, caminhar com confiança em nossos corações, com a segurança de que nada foge do seu controle, de que o Senhor, sim, é o Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor se faça presente ainda na ministração da ceia do Senhor, presente em nossos corações. Assim, ó Deus, nós oramos e pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.